Bom dia, meus queridos alunos do quinto ano. Como vocês estão? Como foi essa semana para vocês? Hein? Nessa semana a gente aprendeu muito, a gente se divertiu, né? E eu gostaria, meus amores, de começar a nossa aula de hoje com a chamada, como eu sempre faço, tá certo? E após a chamada, eu quero que vocês peguem o livro de reforço, tá? E abram na página 67, porque a gente vai revisar o conteúdo de tratamento da informação junto da minha explicação do exercício de casa de vocês, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui a folhinha, a ata. E eu peço que vocês continuem colocando aqui nos comentários da plataforma que estão presentes, porque isso me ajuda muito a acompanhar vocês aqui pelas redes, tá bom? Alan Vitor Lima Calado, Bruno Guilherme Cruz Batista, Carolina da Silva Lira, Gabriel Roberto da Silva, Jonathan Gabriel da Silva Cavalcante, José Rivaldo Cavalcante Pérez Neto, Larissa Cavalcante da Silva, Nicolas Natan Tavares Lopes, Wendela Micael de Sena Trajano, Pedro Henrique Dantas de Lima, Suelen Rebeca Camila do Nascimento Rego, o Anderson Diego e Naila Vitória. Então, já pegaram o livro de reforço de vocês? Abriram na página 67, que agora eu vou explicar as correções, né? E como a gente vai responder. Como é que a gente vai fazer essa atividade para que fique certinho na hora da correção. Vejam só, no primeiro do conteúdo tratamento de informação, vocês vão fazer o seguinte. Observe o gráfico com a altura dos jogadores de basquete de um time. Aí aqui a gente tem Jonas, Pedro, Rodolfo, Lucas e Marcelo, né? E a altura de cada um na hora de jogar, né, do basquete. E aí ele tem o seguinte, agora responda as seguintes perguntas. Qual o jogador mais alto do time? Quem ele mede? Quanto ele mede na letra B? Letra C. E o jogador mais baixo? Letra D. Escreva o nome dos jogadores na ordem crescente de altura. Então, do menor em relação aos outros até o maior. Então, do menor para o maior em relação de altura. Então, o que a gente tem como tratamento de informação? A gente tem os gráficos, né? Os gráficos que vão ser responsáveis para que a gente faça o uso dessas informações através de gráficos. Podem ser tabelas, né? Que vão ter alguma informação que vão trazer para a gente uma relevância. No segundo, a gente já tem o seguinte. Observe os produtos a seguir e a quantidade em estoque. Telefone celular, R$ 915, estoque 70 peças. Aparelho de som, 1.486, estoque 80 peças. Videogame, 2.986, estoque 100 peças. TV de LED, 40 polegadas, 1.872, estoque 40 peças. Notebook, 1.500, estoque 50 peças. Preencha a tabela a seguir com os dados solicitados, organizando-os em ordem decrescente de preço. Então, do maior, do mais caro para o mais barato, tá? Aí a gente tem um produto, o preço e a quantidade de peças no estoque. Aí eu tenho videogame, né, que no caso aqui é o mais caro de todos. Depois a TV de LED de 40 polegadas, o notebook, o aparelho de som e por último o telefone celular. Só que o que vocês vão fazer aqui é preencher essa tabela de acordo com o maior, né, o que custa mais, né, que tem o preço de mercado mais elevado, até o menor. Agora responda as perguntas. Letra A, qual é o produto mais caro? Letra B, e o mais barato? Aí a gente vai para a página 68. Aí na página 68, a gente tem o seguinte. Lá no terceiro quesito. Observe a tabela e complete o gráfico a seguir. Animais preferidos da turma. Aí na tabela do terceiro a gente tem o seguinte. Animais preferidos da turma A. Animal, cão,
tartaruga, ave, peixe e gato. Número de alunos: 13, 7, 5, 6 e 10. Aí ele tem o seguinte: veja como a turma A iniciou a construção do gráfico de barras verticais e complete-o. Então, você vai observar como a turma iniciou o gráfico e vocês vão completar de acordo, tá? De acordo com o número de animais, né, por espécies que eles classificaram, vocês vão colocar de acordo. Já que a gente tem no gráfico aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Então, vocês vão fazer o desenho das barrinhas de acordo. Quarto quesito. Construa o gráfico do quesito anterior usando barras na horizontal. Se antes a gente fez na vertical, certo? Agora a gente faz na horizontal, tá bom? Se antes a gente estava na vertical, agora a gente faz na horizontal. A mesma coisa, só que agora em vez de fazer na vertical, a gente faz na horizontal. Agora responda as perguntas. Qual o animal preferido? Na letra A. Na letra B, qual foi o animal menos votado? Letra C, quantas crianças há na turma? Né? Então, vejam. No quinto quesito, vocês vão observar o gráfico, né, com os produtos vendidos. E aí a gente vai responder as perguntas de acordo com as informações desse gráfico. Então, qual dos produtos é o mais vendido? Quais desses produtos tem o mesmo número de vendas, tem a mesma porcentagem? Letra C, qual produto corresponde a 10 vendas? Então, basicamente, nessas questões, a gente vai fazer uma análise, tá certo? A gente vai observar os gráficos, né? Relatar o que está sendo dito para a gente nos gráficos, né? Os valores, e aí a gente vai responder. Agora, eu gostaria de explicar para vocês a atividade de casa de folha de matemática que eu passei para vocês também, tá? Então, quem já está com a atividade, que já foi buscar lá na escola, muito obrigado por ter ido buscar. Eu gostaria que vocês pegassem, porque agora eu vou fazer as explicações, tá bom? Então, gente, vamos agora para a explicação do exercício em folha. Essa atividade eu estou trazendo para vocês como uma forma de sintetizar todos os conteúdos que a gente vem trabalhando ao longo desse período, né? Os conteúdos que eu queria pontuar. E aí, o primeiro quesito tem o seguinte: marque a alternativa que contém somente números primos. Então, o que são números primos? Vamos retomar? Vamos relembrar? Números primos vão ser sempre aqueles que só podem ser divididos por um e ele mesmo. Não é isso? Às vezes, um número ímpar não quer dizer que esse número ímpar também seja primo, como é o caso do 9. O 9 é ímpar, mas não é primo, tá? Como também é o caso do 15, que o 15 é ímpar e não é primo, mas o 13 é ímpar e primo. Então, aqui nessa questão, ele pede justamente o seguinte, que você marque a alternativa que contém somente números primos. Então, vai ser aquela alternativa que a gente vai colocar, onde só vai ter números que vão ser divididos por 1 e ele mesmo. Exemplo do 13, só é dividido por 1 e 13. No segundo, marque uma opção correta em relação ao número 1. Então, preste atenção. O número 1 é primo porque é divisível somente por ele mesmo. Ou o número 1 não é primo nem composto porque só tem um divisor. E aí? O número 1 é primo, não é primo? Como é que é? Hein? Deixo para vocês esse mistério. Aí no terceiro, quantos divisores tem o número 30? Quantos divisores tem o número 30? E aí a gente vai fazer. Vamos fazendo aqui os divisores do número 30? Vamos lá? Para saber quais são os divisores dele? Então eu vou fazendo essa diquinha aqui com vocês. Por que não? Divisores de 30. Como sempre, né, gente? Vocês sabem que eu boto D de divisores. Olha. Estão vendo? E aí eu tenho 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Esses daqui são os divisores de 30. Olha aqui.
Estão vendo? Divisores de 30. Aí a questão me pergunta: quantos divisores tem o número 30? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 divisores. Quarto, o MMC de 5 é. O mínimo múltiplo comum de 5 é quanto? Qual é o mínimo múltiplo comum de 5 e 6? Hein? Qual é? Como é que a gente faz isso aqui? Múltiplo de 5. Vamos lá, múltiplo de 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Vou botar reticência que já tem demais. Múltiplo de 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36. Tá, reticência. E aí ele quer o mínimo múltiplo comum de 5. Qual é o menor múltiplo comum entre 5 e 6? Vocês vão observar aqui. E vão dizer qual é o menor múltiplo comum entre 5 e 6. Certo? E vão colocar aqui. No quinto quesito, você já tem o seguinte: decomponha em fatores primos o número 6, 8 e 10. Vamos decompor em fator primo. Só que eu não vou botar 6, 8 e 10, não. Vou colocar outro número. Vou colocar 4, 9 e 12. Olha como a gente vai ter que decompor em fator primo. Estão observando aqui, ó? E aí a gente vai lá e coloca o seguinte: 2, que divide 4. 9 não divide 2, repete. 12 por 2, 6. Vai por 2 de novo. 1, 9, 3. Por 3. 1, 3, 1. Por 3 de novo. 1, 1, 1. Olha que a gente tem 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Então, quanto é que eu vou ter aqui? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, eu tenho 36, se eu não estou enganada. Isso mesmo. 36. Olha aqui. Então, dessa forma que eu fiz esse exemplo, vocês vão responder o quinto. Fazendo dessa forma aqui de fatoração. Estão vendo? E aí, no sexto, vocês já vão fazer o seguinte. Calcule o MMC, o mínimo múltiplo comum, de 6 e 9, de 16 e 24. Vou fazer aqui para vocês o exemplo da letra A. Vou fazer aqui de 2 e 9. Vamos colocar os múltiplos de 2. Olha aqui. Múltiplo de 2, certo? E aí? 2 por 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18, 20, 22. Vou parar aqui em 22. Olha, isso aqui são os múltiplos. Estão vendo? De 2. Agora eu vou para os múltiplos de 9. Vamos botar aqui os múltiplos de 9. 9, 18, 27. Vamos parar aqui. Vamos parar no 27. Por que eu parei no 27? Porque ele quer o mínimo múltiplo comum. Então, qual é o único valor, né? O MMC menor que está presente tanto em 9 quanto em 2.
18. O mínimo múltiplo comum de 9 e 2 é 18. Estão vendo aqui, ó? 18. Então, dessa mesma forma, vocês vão fazer o próximo, que é 16 e 24. O mínimo múltiplo comum de 16 e 24. A gente começa botando os múltiplos de 16. Depois a gente começa colocando os múltiplos de 24, tá certo? E aí a gente vai tendo a resolução, tá bom? E aí, para finalizar com o nosso vídeo, eu gostaria de fazer outros exemplos para vocês, tá? Vou fazer aqui mais exemplos de fatoração com números primos, tá? Vou colocar aqui 15 e 12. Olha. 15 e 12, tá? Ignora esse risquinho aqui. Vamos fazer uma fatoração de números primos. Por que números primos? Porque, como eu falei lá no início, são números que só podem ser divididos por 1 e ele mesmo. Daí a nomenclatura de serem números primos. Aí eu tenho 15, né? Então, veja, eu também tenho 12. Eu consigo dividir por 2. 15 não divide por 2. Repito, 15. 12 divide por 2. Coloco 6. 6 ainda divide por 2. Então, repete o 15 e coloca 3. Aí, depois, o 3, 15 dividido por 3, 5. 5 dividido por 3, 1. Por 5, 1 e 1. Olha o resultado. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Deixa eu ver se eu não estou enganada. 12 vezes 5, 60. 60. Olha aqui, ó. Uma fatoração decompondo em fatores primos. Estão vendo? Agora, eu vou tentar encontrar o mínimo múltiplo comum de múltiplo de 5 e múltiplo de 2. Vamos ver se eu encontro o mínimo múltiplo comum de 5 e 2. Olha como eu coloquei aqui. De 5. Agora, para encontrar o mínimo múltiplo comum. 5, 10, 15, 20, 25. Vou parar em 25. E do 2? 2, 4, 6, 8, 10, 20. Parar no 20. Porque eu já achei o que eu quero. Olha aqui, ó. Aí, qual é o mínimo múltiplo comum? Primeiro, quais são os múltiplos em comum? Vou colocar aqui. Múltiplo de 5. Sinalzinho do U virado para cima, que é da união, tá? Múltiplo de 2. Da união, quando a gente une todos os múltiplos, né? Vou botar o para baixo. É o para baixo, gente. Lápis aqui, desculpa. É o Uzinho virado para baixo, que é o de intersecção, que significa a união. Aí a gente vai ter, que tá tanto em 5 como em 2, o 10 e o 20. Aí o mínimo múltiplo comum de ambos é 10, porque é o menor número. Olha. O menor valor. Estão vendo? Então, gente, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Que vocês tenham revisado um pouco desse conteúdo com tia.
É um conteúdo que ele é muito gostoso da gente trabalhar, da gente estudar. E eu costumo dizer que quanto mais a gente exercita, mais a gente fica na mente, internaliza a forma de resolver essas questões, né? Então, meus amores, é isso. Eu desejo que esse final de semana vocês descansem, tá certo? Renovem a energia de vocês para uma próxima semana que vai se iniciar. E é isso. Um beijo enorme para vocês, olha, e até segunda, se Deus quiser. É um prazer enorme produzir todo esse conteúdo para vocês, tá certo? Um cheiro, um beijo e até segunda. Bom descanso, gente. Tchau, meus amores do quinto. Até segunda.